e fundos ascendentes. Quando eu observo um mercado produzindo esse tipo de movimento, eu posso pensar em operar na ponta compradora, pois a chance maior é do mercado continuar essa tendência. Quando nós falamos continuar essa tendência, não significa que esse mercado vai subir para sempre. Significa que ele vai subir o suficiente, ou por algum tempo suficiente, ele vai produzir um movimento suficiente para que eu possa ter algum lucro numa operação na ponta compradora. Né? Essa é a ideia. Mais um exemplo do mercado que apresenta uma tendência de alta. Aqui pode parecer algo paradoxal, né? Pois foge um pouco da forma tradicional que nós pensamos, da lógica cotidiana, que é a seguinte: como é que eu vou estar comprando algo que está ficando mais caro? Nós temos a ideia de que se algo está, como esse caso aqui, R$ 28 num determinado dia e algumas semanas depois está R$ 33, que esse algo ficou caro. E teoricamente, eu sempre li ou ouvi falar que se ganha dinheiro no mercado fazendo uma compra quando o mercado fica barato e vendendo quando o mercado fica caro. Só que no mercado de ações ou no mercado que o trader atua, pode ser o mercado de commodities, pode ser o mercado de futuros, enfim, qualquer mercado operável, a tendência é muito mais importante do que essa percepção de caro ou barato. Nós queremos comprar aqueles papéis que estão ficando cada vez mais caros e queremos vender aqueles papéis que estão ficando cada vez mais baratos. Se nós seguirmos esse simples princípio, nós já vamos ter uma chance muito maior de acertos nas nossas operações. Para nós ganharmos dinheiro no mercado, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, algumas crenças que nós trazemos da nossa vida cotidiana, porque o mercado trabalha com uma lógica diferente. Né? E uma delas é esse conceito, essa percepção de caro ou barato. Já uma tendência de baixa, ela acontece, ela se apresenta no formato de topos e fundos descendentes. Então, quando o mercado produz topos e fundos descendentes, nós temos aí uma tendência de baixa. Né? Então, temos o nosso urso aqui aparecendo no gráfico, significa que os vendedores estão dominando os preços deste mercado. Né? Então, quando nós identificamos este tipo de cenário, é mais fácil atuar na ponta vendedora, não ficar tentando comprar esse mercado porque teoricamente ele está mais barato, pois ele pode ficar muito mais barato. Né? Então, aqui nós temos um exemplo de uma tendência de baixa. Mais um exemplo de um papel que apresenta claramente uma tendência de baixa. Esse mercado produz topos e fundos descendentes. Então, sempre que eu identificar dentro da periodicidade que eu opere, seja um gráfico intraday, um gráfico semanal, um gráfico mensal, um gráfico diário, uma sequência de topos e fundos descendentes, para aquela periodicidade eu não posso operar na ponta compradora. Para lucrar, eu preciso operar na ponta vendedora. Né? É muito importante identificar a tendência do mercado. E aqui nós estamos usando a ferramenta mais simples, uma das primeiras ferramentas que foram criadas para identificar tendências.
Operar a favor da tendência é operar a favor da correnteza, né? Para vocês terem uma ideia da força de uma tendência, quando o mercado apresenta uma forte tendência numa direção, nem mesmo entidades muito poderosas que têm praticamente recursos infinitos conseguem modificar a tendência desse mercado. Exemplos disso podem ser vistos ao longo da história quando um governo tenta segurar a cotação de uma moeda, né? Por mais que o governo tenha recursos praticamente ilimitados, ele não consegue modificar, quando a tendência é muito forte, uma grande alta ou uma grande queda na sua moeda. Então a tendência é realmente algo muito poderoso. E operar contra uma tendência em curso num gráfico é praticamente pedir para perder dinheiro, de uma maneira geral. Eventualmente, nós poderemos montar operações contra a tendência, mas são situações bem específicas onde nós identificamos um mercado muito esticado para cima ou muito esticado para baixo, e geralmente esse tipo de operação, né, operação contra a tendência, é uma operação que será produzida por um curto período, né, que durará pouco. Existem, além das tendências de alta e das tendências de baixa, as tendências laterais. Quando o mercado trabalha numa faixa de preço, produzindo fundos no mesmo nível e topos no mesmo nível, nós temos uma tendência lateral. A tendência lateral identifica que a briga entre os comprados e os vendidos está equilibrada. O mercado produz um certo equilíbrio na guerra entre touros e ursos. E com isso o mercado se movimenta até um patamar dominado pelos touros, que é a zona de suporte, formada por fundos anteriores. Os touros conseguem empurrar o mercado até a zona de resistência, e nessa zona de resistência, então, os ursos dominam o mercado e empurram os preços de volta para a zona compradora. Este tipo de mercado pode ser operado nos seus extremos. Então, sempre que eu identificar um mercado em tendência lateral, eu vou buscar definir aqui onde é que está a zona de suporte, onde é que está a zona de resistência. Via de regra, eu vou buscar compras em cima da faixa de suporte e vendas na faixa de resistência. Eu vou buscar compras também quando o mercado romper a faixa de resistência, ou vendas quando o mercado perder a faixa de suporte. Essa então é uma tendência lateral. Temos que saber que numa tendência lateral os lucros são limitados, pois o mercado está trabalhando dentro de uma faixa mais estreita de preço, né? Existe também uma situação mais complicada de se operar, que é a tendência indefinida. Quando o mercado dificulta, pela sua movimentação, a definição de alguma tendência, né? Observem neste caso específico aqui. Eu tenho o mercado fazendo um fundo, um topo